Olá, meus amigos! Aqui do Concurso em Casa, eu, Márcio Peixoto, estou me convidando a entrar na sua casa para tratar de um assunto muito interessante para a nossa prova. Na verdade, ele nem cai, ele despenca em concursos públicos, que é a ação penal. Dentro de uma persecução penal, nós temos, por exemplo, um inquérito policial. O inquérito policial pode vir dar início tranquilamente a uma ação penal, tá? Por meio ali de uma denúncia do Ministério Público, e esses detalhes vamos trabalhar em um módulo próprio que vocês vão gostar, cheio de questões para ali auxiliar na aceleração do seu aprendizado. Agora, o fato é, quando eu tenho uma ação penal ela pode ser uma ação penal pública e uma ação penal privada. E o legislador, década de 40, entendeu-se que determinados crimes teria ali, pelo menos em tese, uma reprimenda maior, um olhar negativo um pouco maior. Crimes, por exemplo, como homicídio, como roubo, uma extorsão, nós trabalhamos, tá? Como regra geral, a ação penal é pública. Só que a ação penal é pública, ela também tem suas subdivisões. Ela pode ser uma ação penal pública incondicionada, ela pode ser uma ação penal pública condicionada. E quando é que eu vou saber? Na verdade, você não precisa aqui, não vai decorar, não precisa. Quando eu pego o nosso Código Penal e aquele determinado crime, vamos imaginar aqui um homicídio doloso, não fala nada. Você tem lá matar alguém, não tem a sanção, exemplo, de 6 a 20 anos, homicídio simples. Se não se fala nada embaixo daquele artigo ou embaixo do título, você vai presumir que a ação é penal pública incondicionada. É aquela ação penal que não tem história, não tem o que fazer. O promotor ele é obrigado a fazer a denúncia, não tem jeito. Agora, quando eu penso na ação penal pública condicionada, ela também é grave. Mas, por uma questão de política criminal, entendeu-se que nós deveríamos pensar ali em pedir autorização dos interessados, um pedido de autorização. E aí nós teríamos a ação penal pública condicionada à representação ou à requisição. Quando eu penso em representação, posso utilizar aqui o exemplo do estelionato. Como regra geral, o estelionato é ação penal pública condicionada à representação. Normalmente, quem é passado para trás, quem é vítima de um estelionatário, pode ficar com vergonha. Poxa, eu vou chegar na delegacia, eu vou falar que me deram um golpe, eu achei que o cara era trade e não era trade, e aí eu investi o dinheiro, o cara me deu uma volta, eu não vou fazer isso. Então, muita gente fica com vergonha, não quer ir para a delegacia, também realmente não teria muito sentido ali ser uma ação penal pública incondicionada, mas por uma questão hoje, tá? Após o pacote anticrimes, entende-se que o estelionato é tratado como uma ação penal pública condicionada, em que eu preciso da representação da vítima para iniciar a persecução penal. Agora, é claro que se o estelionato for praticado contra bens públicos ou a administração pública esteja envolvida, quando você tem, por exemplo, um vulnerável envolvido, aí sim ela é uma ação penal pública incondicionada. Agora, se cair na prova que a ação penal é pública condicionada à requisição, vamos pensar no ministro da Justiça. O ministro da Justiça não é o dono da ação penal, mas a ele cabe o início dessa ação quando houver, por exemplo, crimes praticados contra a honra do presidente da República ou chefes de Estado. O presidente, de repente, ele pode se sentir ofendido com alguma crítica de um youtuber e, de repente, ele quer saber, eu vou iniciar um processo, mas, na verdade, quem tem que ser movimentado é o ministro da Justiça, claro. O dono da ação penal é o Ministério Público. E ele vai acionar o Ministério Público, nesse caso o Procurador-Geral da República, no meu exemplo, já que é presidente da República, vai dar início àquela ação. Então caiu na prova, requisição,
Vamos pensar no ministro da Justiça. Agora, por outro lado, existem crimes em que o legislador entendeu que não é tão, não é tão interessante o Estado de ofício, sem provocação de ninguém, atuar. Vamos esperar a vítima. Vamos ver o que a vítima vai falar. Uma ação penal privada, por exemplo. Uma ação penal privada. E aí você está saindo na rua e alguém olha para você e começa a ofender a sua rua, a sua honra. De repente, ô orelhudo, ô seu idiota, ô animal. Então você se sente ofendido. Você se sente ofendido. Uma honra, por exemplo, subjetiva, né? Uma injúria, por exemplo. O que é injúria? Ela é, dentro de um contexto de direito penal, nós temos, por exemplo, uma injúria, que é um crime que trabalha com a honra subjetiva. O que seria essa honra subjetiva? Eu acredito que vocês, quando saiam para passear, por exemplo, vocês vão tomar um banho, vocês vão colocar uma roupa bonita e você pensa: caramba, eu sou bonito pra caramba, tô muito bonito. Mas por que você é bonito? Por que você está se vestindo bem? Essa conclusão é sua. Você tem uma percepção de você que pode não ser a mesma percepção de um terceiro em relação a você. E aí essa pessoa chama você de feio e você se ofende. É claro que se você for na delegacia querendo abrir um RO por injúria, por exemplo, que atingiu sua honra subjetiva, dificilmente vai conseguir fazer um RO. Mas isso é possível. Mas tranquilamente é possível. O Estado não quer saber disso. Tá? Se você foi xingado de uma forma a deixar você muito mal, é você que vai ter que decidir isso. Porque nós temos também dentro da ação penal privada princípios. E claro que dentro da ação penal privada nós também temos tipos de ações. Ela pode ser exclusivamente privada, ela pode ser, alguns chamam de ação penal privada exclusiva, ela pode ser personalíssima, ela pode ser subsidiária da pública. E já adianto que essa subsidiária da pública é o tipo de ação penal que tem a maior probabilidade de cair na prova de vocês, que vocês vão aprender no nosso curso dentro do concurso em casa, que vai preparar você para qualquer concurso público relacionado a essa matéria de processo penal, claro, com um viés mais profundo e com várias questões. Agora, essa ação penal privada pode ser exclusiva, pode ser personalíssima e pode ser ação penal privada subsidiária da pública. Quando é que ela vai ser personalíssima? Ela vai ser personalíssima quando não couber ali sucessão processual. Nós temos pouquíssimos crimes em que você não tem sucessão processual. O sujeito faleceu, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Certamente é o seu cônjuge. Certamente é o seu cônjuge, a pessoa mais importante da sua vida. Eu sei que vocês estão concordando comigo aqui, porque em caso de falecimento, quem dá andamento com a ação é o seu cônjuge. E depois do seu cônjuge? Aí sim, ascendente, depois descendente, irmãos. Quando eu penso na ação penal privada personalíssima, tá? Não tem sucessão processual. Nós temos no Código Penal um crime, apenas um crime, tá? Quando eu penso na ação penal exclusiva, praticamente é 99,99% dos crimes em que cabe ali ação penal privada, em que cabe sucessão processual. O sujeito morreu, aí a esposa, se quiser continuar, continua. Se não tiver esposa, tem ascendente, descendente, irmãos. E a ação penal privada subsidiária da pública, que certamente essa desaba demais nas provas. Quando eu penso na ação penal privada subsidiária da pública, na verdade ela não deixa de ser pública, ela é pública na verdade. O promotor, por exemplo, ele tem 5 dias para oferecer a denúncia, como regra geral, quando o réu está preso. Mas o promotor, isso não é normal, mas pode acontecer, ele foi desidioso, ele foi negligente. A partir do 6º dia, inicia-se ali o prazo para que o particular não deixe perecer a ação e, por meio de um advogado, ele continua com a ação. A ação penal pública, por exemplo, deve ser denunciada pelo Ministério Público, por um promotor de justiça, e o sujeito
denuncia. Ele não provoca o aparelho estatal. E o particular tem interesse nisso. E aí ele supre aquela lacuna. E nós sabemos que o particular não denuncia. Nós falamos queixa-crime. Então ele inicia a queixa-crime. Tá? E tranquilamente essa é que tem mais probabilidade de cair na prova. Evidentemente que tem vários detalhes aqui para trabalhar nesses 3 tipos de ação penal privada, assim como princípios da ação penal privada. Vamos trabalhar aqui a questão da indivisibilidade, porque o particular, ao optar pelo processamento de todos os autores da infração, ele deve fazer, claro, em face de todos. Em face de todos. Eu fui, digamos, xingado por 4 pessoas e me senti ofendido, todo mundo foi para a delegacia. Eu não posso escolher 2 e tirar 2 assim do nada. Ou vai todo mundo no Barielse, ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. É indivisibilidade. Vamos trabalhar em transcendência ou pessoalidade. E a ação só pode ser proposta contra a pessoa a quem se imputa a prática do delito. E vamos trabalhar também outros princípios muito importantes para o nosso concurso. Meus amigos, eu espero vocês no nosso concurso em casa, resolvendo exercícios, trabalhando de forma mais profunda o processo penal. Se você gostou do nosso canal, dá um like. Se você não gostou, fala para o seu inimigo lá para entrar no nosso canal. E nossa ideia aqui é dar meios, instrumentos para que vocês consigam a aprovação, que é o que mais importa para nós. Tá? Um grande abraço e fiquem ligados com os demais vídeos.